Olá, alunos! Hoje a nossa aula vai ser de antipertensivos e nós vamos falar sobre aqueles que modulam o nosso sistema renina-angiotensina-aldosterona. Nós temos 3 classes de fármacos descobertas e que são utilizadas clinicamente. São elas os inibidores da ECA, os bloqueadores dos receptores AT1 da angiotensina 2 e os antagonistas da renina. Mas antes de falar especificamente sobre os fármacos que atuam no sistema renina-angiotensina-aldosterona, nós vamos relembrar o funcionamento fisiológico desse sistema e como ele contribui para o aumento dos níveis pressóricos. Então, o que nós observamos? Que o fígado é responsável pela síntese da nossa proteína angiotensinogênio. O angiotensinogênio não tem nenhuma atividade fisiológica descrita sobre o controle da pressão arterial. Ele é sintetizado e liberado no fígado e fica na circulação sanguínea. Algumas situações clínicas, como a redução da perfusão renal, com a redução da taxa de filtração glomerular, a redução do conteúdo de sódio e a ativação do meu sistema nervoso simpático, são capazes de ativar as células justaglomerulares do meu rim a sintetizar e liberar a renina. A renina é uma enzima que converte angiotensinogênio em angiotensina 1. A angiotensina 1 ela já pode exercer alguns efeitos sobre a elevação da pressão sanguínea, mas eles são pequenos e não são tão significativos. A angiotensina 1, que está presente na circulação sanguínea, ao se encontrar com a enzima conversora de angiotensina, que está expressa principalmente na superfície pulmonar e nas células do endotélio renal, essa enzima vai converter a angiotensina 1 em angiotensina 2. E a angiotensina 2, que é um objeto de estudo principalmente sobre a regulação dos níveis pressóricos, porque ela vai exercer várias ações que em conjunto vão favorecer o aumento da pressão arterial. Entre essas ações, a angiotensina 2 é capaz de ativar o meu sistema simpático, que já exerce todos os seus efeitos sobre o aumento da pressão arterial, como vasoconstricção e aumento da contratibilidade cardíaca e da força de contração. Além disso, a angiotensina 2 atua por outros mecanismos, principalmente sobre o controle, a quantidade de sódio e água no meu organismo. A angiotensina 2 atua diretamente aumentando a reabsorção tubular de sódio e, consequentemente, de água no meu néfron. Além disso, ela aumenta a síntese e secreção de aldosterona, que vai aumentar a reabsorção de sódio e água no meu organismo. A angiotensina 2 também atua diretamente sobre os leitos vasculares, promovendo uma vasoconstricção arteriolar, gerando o que? Também um aumento da pressão arterial. E ela também é capaz de atuar na região posterior da nossa hipófise e aumentar a secreção de ADH, aumentando a reabsorção de água no ducto coletor do nosso néfron. Então, todas essas ações em conjunto vão culminar com uma retenção de sódio e água no meu organismo, aumentando o volume circulante. Se eu aumento o volume circulante, eu aumento a pressão arterial no meu organismo e reestabeleço a perfusão na região justaglomerular. Então, todas essas atividades culminam com o aumento da pressão arterial. A angiotensina 2, para exercer esses efeitos, ela vai atuar principalmente nos seus receptores, denominados de receptores AT1. A angiotensina 2, esses receptores são expressos de forma pleiotrópica no meu organismo, e toda vez que a angio 2 liga esses receptores, eu tenho algumas respostas que vão culminar no aumento da pressão arterial e que estão também envolvidas em mecanismos fisiopatológicos de doenças cardiovasculares, como insuficiência cardíaca e também alteração
do ritmo sinusal cardíaco. Então, nós observamos que toda vez que a angiotensina 2 se liga aos receptores AT1, ela pode culminar como forma de ativação a longo prazo em hipertrofia dos miócitos, fibrose miocárdica, aumento da atividade inotrópica e cronotrópica, aumentando a contratibilidade e a força de contração desse coração. Então, ela tem um efeito arritmogênico. Ela leva à vasoconstricção, tanto vasoconstricção coronariana como renal e cerebral, principalmente arteriolar. Ela leva à hipertrofia de músculos respiratórios. Ela está envolvida com aumento da fibrose vascular, com aumento de geração de espécies reativas de oxigênio, com secreção de endotelina, que é extremamente vasoconstrictor, com retenção de água e sódio, que nós falamos, seja eles pelo aumento da liberação de aldosterona, pela sua ação direta ou pela liberação de ADH. Ela está envolvida também com a supressão de renina a longo prazo, com aumento da atividade do sistema nervoso simpático e diminuição da atividade vagal. Todas essas atividades em conjunto vão culminar no aumento da pressão arterial e no remodelamento negativo, principalmente do coração e vasos sanguíneos, que são precursores das genes das principais doenças cardio e cerebrovasculares. Mas a angiotensina 2 também pode atuar através de seus receptores AT2. Essa atuação através de receptores AT2, ela exerce um contrabalanceamento das ações fisiológicas da angiotensina 2. Então, a angiotensina 2, ela tem atividade antiproliferativa, inibe o crescimento celular, inibe ela atua sobre a diferenciação celular, promove o reparo tecidual, causa vasodilatação e ela leva ao desenvolvimento tanto do trato urinário como do próprio rim. Então, essas ações da angiotensina 2 aos receptores AT2, elas diminuem os efeitos deletérios, é um efeito contrarregulatório sobre os receptores AT1. Então, quando nós pensamos em fármacos que vão exercer o controle da pressão arterial atuando no sistema renina-angiotensina-aldosterona, existem 3 pontos principais de atuação. E nesses 3 pontos já foram desenvolvidos fármacos. Os 3 pontos são inibir a ação da renina, então bloqueando a renina, diminuindo a conversão do angiotensinogênio em angiotensina 2, ou inibindo a ECA, diminuindo a conversão de ângio 1 em ângio 2, ou se essa angiotensina 2 já está formada, eu vou bloquear os receptores AT1 da angiotensina 2, que é o receptor responsável pelo aumento da pressão arterial. Porque quando a angiotensina 2 atua sobre os receptores AT2, nós vimos ali na figura anterior que ele tem um efeito hipotensor. Então, diante disso, nós observamos que a angiotensina 2 ela pode exercer, sobre o controle da pressão arterial, ela pode exercer algumas respostas. Ela pode exercer uma resposta pressora rápida, toda vez que ela se liga aos seus receptores AT1. Ela pode exercer uma resposta pressora lenta e ela é responsável pela hipertrofia e remodelagem vasculares e cardíacas, que estão envolvidas, essa hipertrofia, na gênese de importantes doenças cardiovasculares. A gente já falou isso anteriormente. Então, diante disso, dessas observações, foi após muitos anos de pesquisas e do mapeamento do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, dentro da UFMG, nós temos um dos maiores grupos de mapeamento e conhecimento do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Quem descobriu os receptores MAS e a angiotensina 1 a 7 é do grupo do Robson Santos, lá da fisiologia da UFMG. E aí depois a gente fala um pouquinho desses receptores como forma de curiosidade.
e que vai ser a nova classe de antipertensivos, que já estão buscando aí antipertensivos que atuam nesses receptores MAS. Então, os inibidores da ECA, eles foram descobertos e foram desenvolvidos em parceria entre esses pesquisadores brasileiros e pesquisadores ingleses. E o primeiro inibidor da ECA, esses inibidores, eles foram, historicamente, eles foram criados a partir da observação dos efeitos do veneno da jararaca, que um de seus efeitos era uma hipotensão muito intensa, e eles isolaram essas substâncias e viram que atuavam sobre uma molécula que alterava a síntese de bradicinina, e depois foram descobrir que essa molécula que era a enzima AECA. Então, o captopril foi o primeiro inibidor da ECA a ser descoberto. Posteriormente, com o sucesso da terapia desses antipertensivos e principalmente pela a restrita quantidade de efeitos colaterais em relação aos outros antipertensivos, foram desenvolvidas várias outras moléculas e que têm propriedades farmacocinéticas superiores ao captopril. Então, entre elas foram o enalapril, o enalaprilato, o lisinopril, o quinapril, o ramipril, o benazepril, o moexipril, o fosinopril, o trandolapril e o perindopril. Todos esses fármacos, eles estão no mercado. Esses fármacos, eles são classificados em subclasses dos inibidores da ECA. Então, nós temos os IECAs derivados com o grupo sulfidrila e o principal representante deles é o captopril. O IECA com o grupo dicarboxila, e a maioria deles entram dentro desse grupo, como o lisinopril, o enalapril, o enalaprilato, o quinapril, são todos derivados do grupo dicarboxila. E os IECAs que contêm um grupo fosfato, que o principal representante é o fosinopril. E o importante, nós vamos falar principalmente dessa classificação quando a gente falar dos efeitos colaterais dos IECAs. Então, os IECAs, eles revolucionaram a terapia antipertensiva, porque eles conseguem ter bons efeitos hipotensores. Então, eles são potentes para reduzir a pressão arterial e eles têm algumas funções que agem além dos efeitos hipotensores. Então, já foi demonstrado que os IECAs têm atividade cardioprotetora, principalmente naqueles pacientes pós-IAM, ele melhora a função ventricular e foi provado que eles aumentam níveis circulantes do regulador de células natural de células troncos, regulador natural de células troncos, o ACSDPK. E essa cardioproteção está envolvida com o aumento da expressão desses reguladores. Além disso, já foi demonstrado e comprovado que os IECAs melhoram a função renal em pacientes com disfunção renal crônica, principalmente aqueles pacientes que têm nefropatia diabética. Além disso, foi demonstrado que eles não levam risco de hipocalemia, que pode ser prejudicial em pacientes com hipertensão, não altera metabolismo de lipídios, beta-bloqueadores pode alterar o metabolismo de lipídios, alguns diuréticos tiazídicos podem alterar o metabolismo de lipídios, e isso é prejudicial para quem tem hipertensão, porque aumenta o risco cardiovascular, e possui efeito sinérgico com os diuréticos. Então, os IECAs, eles potencializam a ação de diuréticos, e da mesma forma, os diuréticos potencializam a ação dos IECAs. Mas como os IECAs agem? Então, vamos rever a cascata. Nós temos a renina responsável pela conversão de angiotensinogênio e angio-1. E a enzima conversora de angiotensina, a ECA, é responsável pela conversão da angio-1 e angio-2. Então, aonde os IECAs vão atuar? Eles vão atuar nesse ponto. Eles vão se ligar à ECA de uma forma competitiva, e só que
uma ligação com uma certa estabilidade, e nós vamos observar que eu vou ter uma menor conversão em formação de angiotensina 2. E o que nós observamos? Esse é o único mecanismo? Não, esse é o mecanismo primário para os IECAs reduzir a pressão arterial. Se eu tenho menos anjo 2, eu tenho menos ligação a receptores AT1, e aí eu vou ter uma redução sobre contratibilidade cardíaca, uma redução sobre a vasoconstricção, uma redução da retenção de sódio e água, redução da liberação de aldosterona e redução da proliferação celular. Esse é o mecanismo primário. Mas a ECA também é responsável pela degradação de uma molécula no nosso organismo, que é a bradicinina. E a bradicinina, ela tem efeitos hipotensores. Então, quando eu inibo a ECA, eu aumento os meus níveis de bradicinina. E ao aumentar esses níveis de bradicinina, eu levo à vasodilatação. Além disso, existe um outro mecanismo secundário desses IECAs. Só deixa eu apagar aqui. Então, esse mecanismo secundário vai atuar de qual forma? A partir do momento que eu diminuo a conversão de anjo 1 em anjo 2, eu acumulo angiotensina 1 nesse organismo. Essa angiotensina 1, ela sofre ação da ECA e é convertida em angiotensina 1 a 9. A angiotensina 1 a 9, ela é convertida a angiotensina 1 a 7. E a angiotensina 1 a 7, ela tem efeitos contrarregulatórios sobre a ação da angiotensina 2, ou seja, a angiotensina 1 a 7, ela vai atuar nos receptores MAS e vai levar a vasodilatação, aumento da função ventricular ao diminuir a contratibilidade e a força de contração, diminui a retenção de sódio e água no meu organismo e diminui a proliferação celular. Então, através desses 3 mecanismos, os IECAs controlam a pressão arterial do nosso organismo. E após a sua descoberta, os IECAs foram considerados, estão entre os fármacos de primeira linha para o tratamento da hipertensão arterial, porque além de exercer seus efeitos pressóricos, ele tem efeitos positivos no paciente. E ele se torna de primeira escolha principalmente em pacientes diabéticos, porque os inibidores da ECA, além de regular a pressão arterial, vão exercer efeito cardioprotetor e nefroprotetor. E esses pacientes, como nós já estudamos lá no diabetes, podem ter muitos efeitos relacionados à lesão cardíaca e renal. E nós observamos que nesses pacientes, se eu começo a fazer o inibidor ou uso de IECA de forma precoce, eu retardo nos pacientes diabéticos o início da disfunção renal. Então, aqui a gente já falou. Então, quais são as propriedades farmacocinéticas? Nós observamos que a maior parte deles tem depuração, excreção pela via renal de fármacos ativos, e somente alguns IECAs de forma restrita sofrem metabolismo hepático, são eles o trandolopril, fosinopril, quinapril, e tem uma depuração hepática menor, em torno de 20 a 30%, e a maior parte ainda continua sendo depuração renal. Ele tem uma ampla e diversificada distribuição corporal, e boa parte, a maioria desses fármacos são profármacos. Eles são sintetizados na forma de profármacos para aumentar a sua absorção, aumentar a sua biodisponibilidade. E o enalaprilato, ele é administrado, só pode ser administrado pela via intravenosa porque sua absorção oral é muito baixa. Então, já que a maioria dos IECAs, eles têm depuração renal, quando o paciente tem insuficiência renal, ele precisa fazer correção de dose se ele faz uso de IECAs. Eles são aprovados atualmente para o uso clínico, especialmente para hipertensão arterial, mas vocês vão observar
professora Andréia vai dar essa aula de insuficiência cardíaca. Eles são a base do tratamento para insuficiência cardíaca. Hoje eles já são aprovados para retardar a nefropatia diabética, e não somente a nefropatia diabética, mas até mesmo nefropatia de outras causas. Alguns médicos já utilizam esses fármacos, essa propriedade nefroprotetora. Possuem benefícios em pacientes pós-IAM, principalmente sobre o remodelamento cardíaco que ocorre após o infarto agudo do miocárdio, e isso está relacionado com o aumento do tropismo de células-tronco para essa região, que já foi provado. E pacientes também com risco cardiovascular elevado, eles são bem-vindos porque eles são cardioprotetores. Então aqui está a lista dos IECAs disponíveis no Brasil. Eu não tinha falado lá do cisalaprio e do delaprio, que também estão presentes farmacologicamente. E quando eu penso entre eles, nós observamos que a comodidade posológica dos novos IECAs é melhor, que garante a administração uma única vez ao dia. O captopril ele caiu em desuso para tratar a hipertensão, principalmente devido a essa posologia não favorável de 2 ou 3 vezes ao dia, mas como ele é um dos fármacos ainda distribuídos pelo SUS, ele, em conjunto com o enalapril, ele ainda continua sendo muito utilizado por essa população que está no SUS, apesar de haver uma substituição pelo enalapril. Nós observamos que entre os fármacos mais potentes, nós temos o ramipril e o trandolapril, seguido do perindopril, do lisinopril, do enalapril e do bezanepril. O cisalaprio estão entre os mais potentes. De potência intermediária temos o fosinopril, o quinapril e o delapril. E de menor potência nós temos o captopril, ou seja, eu preciso de doses mais elevadas para exercer o mesmo efeito farmacológico. Tudo são flores entre os IECAs? Não. Eles são fármacos que eles trazem muitos benefícios, além do controle da pressão arterial, trazem menos efeitos colaterais deletérios, principalmente nos pacientes com alto risco cardiovascular, mas pode apresentar efeitos colaterais. E o principal deles, e mais frequente, é a tosse persistente. E essa tosse persistente ela está associada muito ao aumento da bradicinina, que permeia como um mecanismo de ação hipotensora, um dos mecanismos dos IECAs, mas quando eu acumulo a bradicinina no tecido pulmonar, o que acontece? Eu tenho o reflexo da tosse seca ativa. E essa tosse, ela é tão incômoda que o paciente passa a ter insônia e não consegue ter as suas atividades diárias preservadas. Ele tem um risco de hipercalemia potencial. Ao alterar a reabsorção de sódio e potássio, eu posso reter potássio no meu organismo, e essa hipercalemia a gente tem que ter preocupação se esses fármacos são utilizados com outros que também possam reter potássio. E em pacientes que têm arritmias, eu também tenho que avaliar esse uso e avaliar essa retenção de potássio. Está relacionado com alguns casos de hipotensão grave, principalmente se associado a alguns fármacos ou se o paciente possui insuficiência renal e não foi corrigida a dose. Está associado com uma natriurese e também a reação adversa de maior gravidade é a presença do angioedema. O que tem que ser alertado ao paciente? Se o paciente apresentar angioedema, que costuma ser um edema que ocorre pela manhã, e tem característica bilateral, bipalpebral, então na pálpebra superior e inferior a gente está vendo nessa paciente. Isso é um efeito colateral de alta gravidade e pode levar ao óbito do paciente. Então, se o paciente apresentar angioedema, ele deve procurar imediatamente seu médico e suspender a terapia com IECA. Além disso, alguns pacientes podem ter reações cutâneas que são idiosincráticas e podem também relacionar alguns pacientes com febre, mas é muito raro. E a gente tem contraindicações desses IECAs. Já foi demonstrado que os IECAs têm potencial teratogênico, então eles não podem ser utilizados para tratar a hipertensão na gravidez,
Então, a gente não deve utilizar com essa finalidade. E nós vamos observar que paciente com estenose bilateral das artérias renais, os IECAs diminuem ainda mais a taxa de filtração glomerular, que pode levar à isquemia e à progressão dessa hipoperfusão. Então, como eu falei, a hiperpotassemia ela é mais comum se eu associo com dieta com suplemento de potássio, quando eu associo com AINES, que também leva à hiperpotassemia, e com diuréticos poupadores de potássio. A natriurese excessiva a gente tem que ter cuidado quando eu associo IECA com diuréticos, principalmente com tiazídicos e com diuréticos de alto limiar, a furosemida. E a hipotensão, como foi falado, essa hipotensão ela pode ocorrer uma resposta hipotensora maior nas primeiras doses. Então, por isso, ao inserir o IECA, aconselha-se dar doses mais baixas e ir aumentando aos poucos para evitar essa hipotensão intensa das primeiras doses. E parece que os afro-americanos e idosos são menos responsivos à atividade dos IECAs. Eles não são contraindicados, mas eu tenho uma menor resposta terapêutica sobre a pressão arterial, então devemos ficar alertas. Entre outros fármacos que nós temos, que atuam no sistema renina-angiotensina aldosterona, nós temos antagonistas dos receptores AT1 da angio-2. E essa busca por fármacos que modulavam o sistema vieram devido ao sucesso dos IECAs e os benefícios terapêuticos deles. Então, o primeiro desses fármacos sintetizados foi a losartana, mas nós temos vários outros sintetizados em vendas de uso clínico, como a candesartana, a valsartana, olmesartana, irbesartana, telmisartana e azilsartana. Então, como eles vão agir no nosso organismo? O mecanismo primário de atuação dos antagonistas AT1 é desligar de forma competitiva aos receptores AT1 da angiotensina 2. Só que a gente fala de um antagonismo competitivo insuperável. O que seria esse antagonismo competitivo insuperável? Que eles se ligam com tanta afinidade aos receptores AT1 que eles permanecem ligados e ocupando esse receptor por um tempo muito grande. Mesmo que eu aumente os níveis de angiotensina 2 nesse organismo, eles não conseguem deslocar os antagonistas, os bloqueadores de receptor de angiotensina, que nós demos o apelidinho deles de BRA, como a gente chama os IECAs, os inibidores da enzima conversora de angiotensina, aqui nós também chamamos eles um apelidinho, que são os BRAs. Esse é o mecanismo de ação primário dos bloqueadores de receptores da angiotensina. O mecanismo de ação secundário, ele está ligado por dois processos. A partir do momento que eu tenho a síntese de angiotensina que não foi alterada, e os receptores AT1 estão ocupados pelo BRA, o que acontece? Essa angiotensina passa a se ligar com maior frequência aos receptores AT2. E ao se ligar aos receptores AT2, o que acontece? Eu vou exercer um efeito contrarregulatório. Nós falamos que os receptores AT2, toda vez que a angiotensina 2 se liga aos receptores AT2, eu tenho hipotensão, eu tenho redução da atividade do sistema simpático, eu reduzo contratibilidade e eu reduzo a longo prazo proliferação celular, diminuindo o remodelamento do tecido cardiovascular. Então, isso é benéfico. Então, além de impedir a ligação aos receptores AT1 que elevam a pressão, eu impedi. Então, se eu impedir, eu não elevo a pressão. Eu me ligo com maior frequência aos receptores AT2, que reduzem a pressão. Então, é um mecanismo, eles se somam. Além disso, essa angiotensina 2 que fica aqui livre, existe a enzima ECA2, que agora está em moda, né, a CE2, devido à Covid-19, que é a mesma enzima que o vírus da Covid-19 utiliza para entrar nas células. Esses receptores ECA2, eles são responsáveis por quê? Por converter a angiotensina 2, que está sobrando naquele espaço,
né, no organismo, porque ele não está se ligando aos receptores AT1 e converte em angiotensina 1 a 7. E a angiotensina 1 a 7 também tem efeitos benéficos. Então, exerce um efeito contrarregulatório e, em conjunto, esses três mecanismos levam à redução da pressão arterial. Então, quando a gente pensa, os bloqueadores de receptores da angiotensina, eles inibem a maioria dos efeitos biológicos da angiotensina 2. Então, eles vão diminuir a contração do músculo liso, vão atuar sobre as respostas pressoras rápidas e lentas, inibindo essas respostas dos receptores AT1. Elas vão diminuir a sede, vão diminuir a liberação de vasopressina, a secreção de aldosterona, vão diminuir o aumento da transmissão do sistema nervoso simpático, vão diminuir o remodelamento negativo da função renal e vão diminuir a hipertrofia e hiperplasia celulares, então atuando sobre os efeitos da angiotensina de curto, médio e longo prazo. Então, trazendo benefícios sobre o sistema cardiovascular a longo prazo e a curto prazo ao reduzir a pressão arterial no meu organismo. Então, quando a gente pensa, a absorção oral desses fármacos é baixa, então a maior parte deles tem uma absorção de menos de 50% da dose administrada, com exceção da azilsartana e irbesartana, que em torno de 60% e 70% de absorção oral. São fármacos com alta ligação a proteínas plasmáticas, com amplo metabolismo hepático e a principal forma de depuração no meu organismo, diferentemente dos IECAs, que é a depuração renal, aqui eu tenho principalmente depuração hepática. E uma pequena parte só que sofre depuração renal, que é a candesartana, a irbesartana, o R ficou aqui no lugar errado, e a olmesartana. E da mesma forma, os fármacos, os BRAs, são aprovados para o uso clínico, principalmente para tratar hipertensão arterial. Hoje, eles já são considerados os fármacos de primeira escolha, porque já foi provado que eles também têm benefícios sobre a nefropatia diabética, e são os fármacos de segunda escolha para tratar insuficiência cardíaca, permanecendo os IECAs como primeira escolha para o tratamento da progressão da insuficiência cardíaca, que vocês vão ver com a professora Andréia. Então, eu penso, professora, os BRAs e os IECAs, eles têm benefícios comprovados e importantes. Então, eu escolho um BRA ou IECA. Então, o que nós observamos? Quais são o que a gente tem de informação? Que os BRAs reduzem a ativação dos receptores AT1 com mais eficiência do que os IECAs, porque somente em torno de 40 a 50% da angiotensina 2 é sintetizada pela ECA. Existem outras enzimas que são capazes de sintetizar a angio 2, e quando eu só bloqueio a ECA, eu não consigo bloquear todas as vias de geração de angio 2. Os BRAs ativam receptores AT2 que exercem efeitos contrarregulatórios benéficos. Tanto IECA como BRA, nós vimos que eles aumentam os níveis de angio 1 a 7, que é benéfico também. Só que o que nós observamos? Que os IECAs, eles não ativam receptores AT2, não favorecem a ativação de receptores AT2. Aqui, essa frase ficou estranha. Não é que o BRA ativa AT2, eles favorecem a ativação dos receptores AT2 pela angiotensina 2, tá? Corrijam isso aí para mim. E os IECAs, eles não atuam sobre esse mecanismo, mas eles aumentam o nível de bradicinin, que exerce efeito hipotensor. E também tem efeito cardioprotetor, que ainda não está bem descrito para os BRAs. A gente não sabe se os BRAs são capazes de aumentar esse regulador, esse sinalizador de células-tronco. Então, a gente não pode afirmar que BRA tem efeito cardioprotetor. Os efeitos colaterais dos BRAs, eles são mais toleráveis, porque a tosse aqui é muito raro de ocorrer, praticamente não há. O angioedema também está muito associado com o aumento dos níveis de bradicinina que os IECAN levam, então aqui é muito mais raro de ocorrer. O potencial teratogênico continua, então eu contraindico em pacientes grávidas,
E existem alguns efeitos adversos raros, como anafilaxia, neutropenia, alteração da função hepática, porque eles têm um amplo metabolismo hepático, hepatite medicamentosa e hiponatremia. São os efeitos colaterais que podem ser mais comuns. E eles podem apresentar a mesma incidência de hipotensão, de hiperpotassemia, que é o efeito colateral, e de insuficiência renal em pacientes que têm estenose bilateral das artérias renais, somente nesses pacientes. Então, entre os fármacos, eles têm entre todos eles têm uma farmacocinética interessante que garante uma única administração diária. Só que foi observado que os efeitos colaterais da losartana se diminuem quando eu utilizo a dose máxima, eles se tornam menores quando eu divido em 2 doses. Então, a losartana, muitas vezes, para diminuir os efeitos colaterais, a gente administra em 2 doses, de 50 miligramas. E o único deles disponíveis, entre eles disponíveis no SUS, é a losartana. E aí a gente vai para a última etapa da nossa aula, que é uma aula rapidinha hoje, que são os antagonistas da renina. São fármacos mais novos e o único representante é o alisquereno. Então, ele é um fármaco que se liga competitivamente à renina, então bloqueia a geração de angiotensina 2 lá desde o início, impedindo a conversão do angiotensinogênio em angiotensina 1. Então, eles atuam lá em cima na via. Eles possuem alta afinidade e alta potência para a renina, bloqueando de forma efetiva essa enzima. Possuem baixíssima biodisponibilidade oral, menos de 5% da sua dose administrada é absorvida. Possuem baixo metabolismo hepático e ele é depurado principalmente inalterado pelas fezes. Então, aqui, tanto a alisquereno quanto os BRAs, a gente tem que avaliar a sua administração em pacientes com insuficiência hepática. Não há nenhuma evidência por eles atuarem na fase mais precoce da geração do sistema renina-angiotensina-aldosterona que sejam melhores do que os IECAs e o BRA. E já foi demonstrado que ele em doses maiores leva à diarreia e está associada com hiperpotassemia. Ele pode ser uma alternativa ao tratamento da hipertensão arterial aos inibidores da ECA quando ocorrer tosse intratável ou angioedema, mas os BRAs também podem ser uma alternativa terapêutica aí quando eu tenho esses 2 efeitos colaterais com IECA. Então, entre os fármacos que estão aprovados para o uso, nós temos esses fármacos que atuam no sistema renina, angiotensina, aldosterona, e a professora Andréia vai falar da importância desses fármacos no tratamento da insuficiência cardíaca. Aqui eu só falei sobre no tratamento da hipertensão. O alisquereno, só uma observação, ele não é disponibilizado pelo SUS, é um medicamento considerado de alto custo. Então, até a nossa próxima aula.